Então hoje é o dia muitíssimo auspicioso do aparecimento central de Shri Advaita Acharya, que é cujo chamado fervoroso é uma das importantes causas da vinda de Mahaprabhu para esse período escuro da história da humanidade chamado Kali Yuga. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Todos nós sabemos que no Chaitanya Charitamrita há um capítulo muito lindo do Adilila chamado a verdade absoluta em 5 aspectos, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu em 5 aspectos. E esse pranama aqui, Panchatattva Pranama, ele sintetiza essas 5 verdades eternas e absolutas. Primeiro, eu presto pranama a Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva Atmakam Krishna, em seus 5 aspectos, como Bhakta Rupa. Ele é a forma do devoto, né? Que Mahaprabhu é Krishna que aparece com um corpinho transcendental de Vaishnava, né? Bhakta Rupa. E depois Bhakta Swarupa, que é a personalidade do devoto. Nityananda Prabhu, que é a Kanda Guru Tata, né? Também Vaishnava, também aparece como Vaishnava. Maha Bhagavat, Avaduta Nityananda Prabhu. Ele é Bhakta Swarupa. E depois Panchatattva Atmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Bhakta Avatar Shri Advaita Acharya, que não é diferente de Sadashiva Mahavishnu. Ele é Bhakta Avatar, ele é a encarnação do devoto. E depois Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Então nesse pranam, a ordem da apresentação desses 5 membros do Panchatattva é diferente, porque primeiro vai falar de Bhakta, que é Shivas Nada Muni, Shivas Pandit, que é o próprio Nada Muni, e finalmente Bhakta Shaktikam, que é Shri Gadadhar Pandit, a energia do devoto, né? A energia do devoto está na misericórdia, na compaixão de Srimati Radhika. Então Gadadhar Pandit é a própria manifestação de Srimati Radhika que aparece para acompanhar a lila de Mahaprabhu e se certificar de que Mahaprabhu está aprendendo a lição. Porque Krishna aparece nessa escola transcendental chamada Chaitanya Mahaprabhu para aprender a lição que só Srimati Radhika pode ensinar. Então Srimati Radhika é uma professora, é Gurudev, tão poderosa, tão perfeita e tão amorosa, que ela faz questão de aparecer como Shri Gadadhar Pandit. Então, esses 5 membros do Panchatattva estão eternamente juntos, participando de Harinama Sankirtan. Então vamos ver aqui passatempos iniciais. Passatempos em Navadviya. Os esponsais de Nimai com Lakshmi Priya, Nityananda Prabhu, o sonho de Jagannatha Mishra, o bondoso Vishwarupa, as travessuras de Nimai. Estamos chegando lá, só um minutinho. Em cumprimento à vontade de Krishna, porque Krishna
Aqui logo no comecinho, começa a missão de Mahaprabhu. Acho que é interessante ler tudo, porque Gurudeva fala coisas muito lindas. Esse Avatar Dourado, ele é a compilação do Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Bhagava e anotações de kathas lindos que Gurudeva faz sobre Mahaprabhu. O Senhor Supremo e suas manifestações, ou avataras, aparecem no planeta Terra periodicamente em momentos precisos. Seu objetivo é sempre proteger os princípios religiosos, dar fim às influências demoníacas e elevar as almas condicionadas que estão presas na armadilha do ciclo de nascimentos e mortes. Há 5.000 anos, Shri Krishna, o Senhor Supremo, realizou pasatempos extraordinários na Terra, e uma vez terminados esses passatempos, regressou a Goloka Vrindavana, sua morada eterna. Algum tempo depois, decidindo voltar à Terra, o Senhor Supremo adotou a identidade de um devoto puro, Bhaktarupa Swarupa, e ele assumiu a identidade de um devoto puro a fim de aliviar o sofrimento das almas e ensinar ao mundo a beleza da devoção por Deus. Então, uma característica de todos os membros do Panchatattva, acompanhando perfeitamente o humor de Shri Gauranga Mahaprabhu, é que eles vão agir na sua lila com Mahaprabhu para aliviar o sofrimento das almas condicionadas, e para ensinar ao mundo a beleza da devoção por Deus. A característica principal, característica fundamental. Se a gente não entende esse aspecto de Gaura Lila, então a gente não entende Gaura Lila. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishanama. Como Srila Gurudeva e outros acharyas grandiosos explicam, Mahaprabhu é Mahavadanya, mas o devoto de Mahaprabhu, o verdadeiro seguidor de Mahaprabhu, é Mahavadanya. Ele consegue ser mais compassivo ainda do que aquele que é o mais compassivo entre todos os Krishnas. Krishna se manifesta em formas múltiplas, infinitas. Mas essa manifestação de Krishna como Mahaprabhu é considerada a mais magnânima e munificente. Mas o Gaura Bhakta, ele é mais magnânimo ainda. É mais misericordioso. Há exemplo do que a gente vê na lila de Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Shri Bhaktivinoda Shaksidhar Goswami Maharaj, e tantos outros santos Vaishnavas do mundo contemporâneo. Krishna adveio, portanto, em Kali Yuga, como Shri Chaitanya Mahaprabhu, com a intenção de proporcionar o que nenhuma outra encarnação oferecera antes: a classe de amor puro por Deus mais elevada e tão difícil de obter. Munatujala Prema. Shri Chaitanya pensou: meu nome é Vishwambara, o mantenedor de toda a criação. Este nome só cumprirá seu propósito se eu puder encher todo o universo de amor puro por Deus. Que Krishna, que Mahaprabhu, como Vishwambara, é aquele que nutre, que mantém todo o universo e todos os seres vivos com o seu amor divino. Assim, a misericórdia de Mahaprabhu, o mais magnânimo dos avataras, fluiu como um rio imenso, inundando o universo inteiro. Então, o aparecimento de Advaita Acharya também tem um desdobramento de preparação da nossa consciência para termos, por fim, a oportunidade de assistir ao nascimento de Nimai. Da mesma forma que, antes de Krishna Janmashtami, nós celebramos Baladev Purnima, e 8 dias depois, são 8 dias depois? Agora deu branco, mas enfim, acho que são 8 dias depois, né? É isso? 8 dias depois nasce Krishna, né? Acho que é isso. Mas de qualquer modo, primeiro, Baladeva Prabhu aparece. E Gurudeva explica que Baladeva Prabhu aparece para estabelecer o Tattva, para fixar a consciência de todos os seres vivos no Tattva como ele é.
especialmente Akhanda Guru Tata. Porque se aquela pessoa que está se aproximando da sua própria identidade espiritual, se ela não entende a identidade espiritual de Gurudev, então nunca vai poder conquistar o coração de Krishna, né? Da mesma forma, se a gente quiser conquistar o coração de Mahaprabhu, a gente primeiro vai ter que passar pelo crivo de Shri Advaita Acharya, né? Mahaprabhu é o próprio Senhor Krishna descendo a este mundo mortal sob o aspecto de devoto de Krishna para libertar os seres humanos caídos. Deste modo, ele concede sua misericórdia motivada a todos, inclusive aos mais baixos dos homens. O fruto do amor a Deus que Chaitanya Prabhu pretende distribuir, só ele o pode. Esse fruto, de tão saboroso, logo inebria aqueles que o provam em qualquer recanto do planeta, e se o comem até a saciedade, enlouquecem de imediato, e cantam, dançam, riem e desfrutam. Então assim é o movimento de Mahaprabhu, a missão divina de Shri Gauranga Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu compartilha o fruto do serviço devocional entre todos, sem levar em consideração quem o pedia ou não, tampouco quem era digno de recebê-lo ou não, e como fez, mediante o cantar congregacional dos nomes de Deus. É como Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, em várias passagens da lila dele, da Acharya Lila dele, ele demonstrava ser um seguidor da compaixão de Mahaprabhu. E em uma de suas palestras lindíssimas, ele disse que venham todos com seus 1000 defeitos. Porque em Kali Yuga, uma das características de Kali Yuga é que a gente vive reclamando e falando mal do outro. Então ele de vez em quando vinha aos ouvidos dele essa onda de crítica, de reclamação, que o Brahmachari tal fez isso, o Brahmachari tal fez aquilo, o Grihasta tal fez isso, o Grihasta tal fez aquilo. E aí ele deu essa palestra inesquecível em que ele diz que venham todos e que tenham 1000 defeitos. Milhares de defeitos. Qual o problema se eles têm milhares de defeitos? Contanto que eles cantem o santo nome, honrem Mahaprasada e sirvam de alguma maneira, sirvam aos pés de lótus do seu Gurudev, né? Então que venham todos, milhares de defeitos, né? Mahaprabhu, ele dá exemplo disso, especialmente por intermédio do seu seguidor perfeito, Shri Nityananda Prabhu, quando se aproxima de Jagai Madhana, né? Os mais baixos de todos os seres humanos, que haviam nascido em famílias brahmanas, mas pela influência tenebrosa da personalidade de Kali, haviam se degradado e haviam cometido uma pilha enorme de atividades pecaminosas, né? Então é assim que Mahaprabhu aparece, é nesse contexto que Mahaprabhu aparece. Aí Gurudev continua explicando: em cumprimento à vontade de Krishna, companheiros seus, como o Sr. Balaram, seu irmão mais velho, e Shri Advaita Acharya, vieram para a terra antes dele. O suave coração de Shri Advaita Acharya derretera-se diante do sofrimento das pessoas em geral, mergulhadas na ignorância devido à sua falta de fé em Deus. Desejando prestar uma ajuda concreta à humanidade, Advaita Acharya fez um chamado desesperado ao Senhor Shri Krishna, o Salvador de todos, oferecendo-lhe brotos da planta sagrada Tulasi e água do sagrado rio Ganges. Então Chaitanya Bhagavat narra de maneira vívida o que Advaita Acharya presenciava, o que ele testemunhou antes da vinda de Mahaprabhu naquela região de Navadvip, que há muitos e muitos séculos sempre fora um centro acadêmico importante, né? Todos os panditas vinham, era um lugar assim
intelectual e filosoficamente muito próspero, mas que nos últimos tempos, desde que Advaita Acharya aparecera em Shantipur e se casara com Sita Thakurani, ele presenciou uma rápida degradação daquela sociedade, tanto que algumas pessoas adoravam Kalimá e outras adoravam os cachorrinhos, como hoje em dia a gente vê tantas pessoas que adoram seus cachorrinhos com pedigree, né? E quando o cachorrinho morre, eles são cremados, ou então o corpinho dos cachorros é enterrado num cemitério. Eles fazem uma lápide com uma escultura do cachorrinho, né? Então, nessa época que Advaita Acharya estava ali desesperado, vendo a situação degradada, a falta de consciência espiritual verdadeira do povo de Navadvip, da Bengala, ele presenciava essas coisas, e ele também presenciava a maneira hostil com a qual aqueles pretensos hindus tratavam os Vaishnavas. E os Vaishnavas estavam tão frustrados, tão decepcionados, que eles foram se afastando desse centro acadêmico, e eles estabeleciam seus kutiras e suas residências em lugares assim na floresta. E eles não queriam se encontrar. Eles tinham medo de se encontrar porque eles temiam a represália daqueles falsos seguidores do caminho espiritual, né? Que, recebendo o gás de Kali Maharaj, estavam infestando um lugar tão sagrado como Navadvip Dham com as atividades pecaminosas, né, que afastam a consciência do ser humano do caminho espiritual, né. E aí Advaita Acharya sempre dizia para aqueles Vaishnavas, e recebia os Vaishnavas e dava Harikatha em casa. Ele desde aquela época era famoso por seus Bhagavad Kathas. E algumas poucas pessoas que conseguiam aplacar o seu medo tinham uma admiração por Advaita Acharya. Qualquer problema que havia na comunidade Vaishnava da época, tão sofrida, Advaita Acharya era sempre o apaziguador, o orientador, né? Então, tamanha foi a potência do chamado de Advaita Acharya, que até o trono do Senhor Narayana, avatar de Krishna, estremeceu em Vaikuntha. Ao ouvi-lo, Krishna decidiu manifestar-se na terra sob a forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu, adotando a cor da pele e os sentimentos de Srimati Radhika. Krishna adveio, portanto, para satisfazer 3 desejos seus: Mahima, Madhurima e Saukyam, e para atender às súplicas de Shri Advaita Acharya. Então, Shri Advaita Acharya, ele é o próprio Sadashiva Mahavishnu. E nós estávamos lendo, bem ontem nós estávamos lendo, quando o Gurudeva está falando sobre Krishna Tattva, na verdade, repetindo o Katha de Shri Ramananda Rai, há um verso que Gurudeva lê aqui, que na verdade, como eu já falei, é um verso do Srimad Bhagavatam, que também fala de Shri Advaita Acharya. Dujatmaja me yuvayo didikshuna mayo panita bhovi dharma guptayo kalavati narvo vane varasuram hatveha bhuyas twarayetam antime. Certo? É o capítulo 89 do 10º canto, que são as orações dos Vedas personificados. Nessa passagem específica das orações, eles dizem assim: o Bhuma Purusha, Senhor Mahavishnu, disse para Sri Krishna:
Ó Shri Krishna, dotado de todas as potências, ó Arjuna, apenas para ver vocês dois, foi que eu trouxe os filhos dos Brahmanas à minha morada. Você apareceu com sua porção plenária para eliminar o fardo da terra e para proteger a religião. Narayana Rishi. Logo no primeiro canto, Srila Vyasadeva faz uma oração aos pés de lótus de Krishna e Arjuna. Após eliminar o fardo da terra, matando os demônios, por favor, volte rapidamente. Então aqui, porque antes Shri Raya Ramananda disse para Mahaprabhu, ele disse: Lakshmi Kantadi Avatarera Harimana, Lakshmi Adi Nari Ganera Kari Akarshana. Shri Narayana, que é o amado de Lakshmi Devi, e todas as encarnações de Bhagavan, que incluem Mahavishnu, bem como Lakshmi e todas as outras energias femininas dessas encarnações, Lakshmi Devi, Saraswati Devi, Uma Devi, todos se sentem atraídos a Shri Krishna. Então, para demonstrar isso, Ramandarai cita esse verso que fala diretamente de Shri Advaita Acharya. E aí, o contexto dessa oração que fala de Shri Advaita Acharya é o fato de um Brahmana ter vários filhos, 10 filhos, alguma coisa assim, que iam morrendo um depois do outro, e ele colocava na escadaria do palácio de Krishna em Dwarka, e ele culpava Krishna por não ser um rei perfeito, porque os filhos dele estavam morrendo, eram nascituros, que eu acho que se diz, né? Ou seja, enfim, eram crianças que nasciam e morriam em seguida. E ele não conseguia entender. Ele dizia que, sem dúvida, ele diz, esse Brahmana, ele pegou o cadáver do filhinho e colocou no portal do Palácio Real e disse: sem dúvida, por causa do mau comportamento deste rei cobiçoso, licencioso e materialista, que tem inveja dos Brahmanas, meu filho acaba de morrer. Um rei que é truculento e violento e cujos sentidos são descontrolados, garante que seus súditos sempre permanecerão pobres e infelizes. Então isso é Dwapara Yuga, finzinho de Dwapara Yuga. Inconcebível. Fim de Dwapara Yuga, inconcebível que o pai e a mãe presenciem a morte prematura do filho. Um dos sinais de Kali Yuga, que o pai e a mãe têm um filho e o filho morre antes do pai e da mãe, em vez de seguir a situação, a sequência natural, né? Se eu sou mais velho, eu vou morrer primeiro do que aquele que é mais novo. Se eu sou pai, eu vou morrer primeiro que meu filho. E assim a tradição vai poder ser mantida. Então é isso que esse Brahmana está questionando. E ele diz assim: que ele diz para Arjuna, quando ele presencia a morte do 9º filho desse Brahma, ele, do lado de Krishna, que estava sendo taxado de materialista, de licencioso, tantas rainhas, 16.108 esposas, né? Que rei, né? Ele disse, Arjuna disse: ó Brahmana, não há kshatriya aqui em Dwarka que porte um arco? Desta vez eu vou proteger seu filho. Esse é o kshatriya, orgulhoso, valoroso, cavaleiresco, diante de Dwarkadisha Krishna.
A Arjuna está do lado do seu amigo Dwapara Krishna. E ele faz tal afirmação. E o Brahmana respondeu: se meus filhos não puderam ser protegidos por Bhagavan Shri Krishna e Balaram, então o que você pode fazer? E Arjuna disse: meu nome é Arjuna, orgulhoso, né? E o nome do meu arco é Gandiva. Depois que eu lutar com Jamaraj, o deus da morte, eu vou proteger o seu filho. Mas aí nasceu a esposa, coitada, a esposa que sofria mais, né? Porque ela tinha um neném, morria, tinha outro neném, morria, e o Brahma não desistia. Assim que nasceu o próximo filho, o Brahma mandou recado para Arjuna, que chegou ali onde ia ser o parto, fez uma barreira de flechas para proteger completamente a maternidade, mas no momento do nascimento o filhinho chorou, até que de repente desapareceu completamente da maternidade. O corpinho do filhinho. Dessa vez nem o corpinho ficou pro Brahma se lamentar. E aí Arjuna foi para lá e para cá, todos os planetas, com seu poder místico. E olha só o caráter de um kshatriya. Quando ele percebeu que ele não ia conseguir cumprir com a sua promessa, ele se preparou para autoimolação, que ele ia armar uma fogueira e ia se imolar. Mas Bhagavan Krishna disse: venha comigo, eu vou lhe mostrar todos os filhos do Brahman. Krishna, com aquele seu sorriso maroto, presenciando tudo aquilo, quantos anos, né? Se multiplica, dá 10 filhos, 90 meses, né? Se o Brahma deu um pouco de misericórdia para a esposa dele, vamos colocar 10 anos no mínimo para essa senhora, coitada, ser mãe dessa filharada toda. E Krishna tranquilo, né? Presenciando tudo aquilo. E Krishna teve que passar por uma série de provações até ele chegar em Mahakalapuri, a cidade de Bhuma Purusha Vishnu Sadashiva. E ele está lá deitado no oceano causal, e ele é o senhor do céu espiritual, e não é diferente de Shri Narayana. E foi ele que falou esse verso para Krishna e Arjuna. Então, isso tudo que aconteceu, 10 anos, né, do ponto de vista da esposa do Brahma, 10 anos de trabalho de parto, né? Do ponto de vista do Brahma, 10 anos de ansiedade total. Como é que ele ia conseguir realizar seus sacrifícios védicos? Como é que ele ia poder orientar a sociedade se dentro de casa ele estava passando por uma calamidade depois da outra, né? Isso é Kali Yuga, né? Kali Yuga é isso. A gente vive uma calamidade dentro da nossa própria consciência, né? Como o Shakti explica, né? Que em Satya Yuga os demônios moram em planetas diferentes.